nome é Carla Nascimento, sou docente que integra esta equipa pedagógica. Hoje temos uma excelente oportunidade para mergulhar nas facetas únicas deste programa de mestrado, que não apenas prepara os estudantes para enfrentar desafios complexos em contextos críticos de saúde, mas também impulsiona a fronteira do conhecimento e da prática em enfermagem. Este mestrado dirige-se essencialmente para os colegas que procuram uma especialização na área dos cuidados críticos. Através de uma combinação robusta das componentes teóricas e das componentes clínicas, os estudantes deste mestrado são equipados com competências que lhes permitem melhorar significativamente a qualidade dos cuidados de saúde. Hoje aqui comigo tenho dois colegas docentes, dois colegas aluni, com os quais vamos então explicitar o plano de estudos e outros elementos orientadores do curso, apresentar as oportunidades de desenvolvimento de competências do mesmo e também partilhar experiências. Assim, e em primeiro lugar, vamos ouvir a professora Helga Revel, co-coordenadora do curso, que nos vai fazer uma apresentação geral do plano de estudos. Antes de dar a palavra à professora Helga, eu queria dar uma nota aqui à audiência de que, se forem surgindo questões, façam favor de colocar as mesmas no chat, que depois destas nossas apresentações vamos abrir um espaço de perguntas e respostas. Professora Helga, então, passo-lhe a palavra. Muito obrigada, professora Carla Nascimento. Começar por cumprimentá-la, cumprimentar também todas as pessoas que estão aqui no painel conosco e todos os participantes que decidiram juntar-se a nós neste momento e nesta tarde. Eu se calhar pedia para partilhar aqui fiz uma pequena apresentação porque me parece que pode facilitar este momento. Penso que estão a ver a apresentação, verdade? Estamos a ver um Word, professora. Exato. Estão a ver um? Era um Word. E agora não estão a ver nada? Não. Ainda estão a ver um Word? Agora estamos no tela sem nada, Há tela aqui escura. qualquer coisa, vou repetir o processo. Não sei porque é que isto... Passa a partilha de desktop, que é mais seguro, professora. E está partilhado e, portanto, não percebo porque é que depois... Estão a ver a minha apresentação ou ainda não? O Google Chrome, que é o que estamos a ver, acho eu. Então, espera lá. Deixem-me voltar aqui atrás. Eu acho que isto desconfigurou aqui qualquer coisa. Agora já penso que vai dar. Estão a ver neste momento? Conseguem visualizar? Conseguimos sim. Pronto, então finalmente temos aqui a apresentação que penso que pode sustentar aquilo que é o discurso que vai apresentar este curso de mestrado em enfermagem médico-cirúrgica na área de enfermagem à pessoa em situação crónica. O nosso curso de mestrado integra teoria, conhecimento baseado na prática e uma experiência, e aquilo que é o desenvolvimento da experiência clínica, que pretende responder aqui a um conjunto de desafios de cuidados à pessoa em situação crítica, em diversos contextos, mas com particular ênfase no contexto pré-hospitalar, no contexto de serviço de urgência e em contexto de cuidados intensivos. As nossas aulas vão decorrer num espaço, ou decorrem aqui num espaço do Polo Artur Ravara, da ESEL,
Neste espaço que se localiza no Parque das Nações, vamos dedicar algum tempo da aprendizagem, nomeadamente o primeiro e uma parte do segundo semestre, que vão decorrer neste contexto específico. Depois há uma outra parte do curso que decorrerá em contextos clínicos e é essencialmente neste local que as sessões letivas vão decorrer. Portanto, as nossas boas-vindas a um espaço bonito, agradável, que está pronto para vos acolher, e que se estende muitas vezes à comunidade através de visitas e momentos de atividades de extensão que, como terão a oportunidade de ouvir ao longo daquilo que vou apresentar, vão também fazer parte do nosso curso. A nossa equipa pedagógica é uma equipa vasta, extensa. Na primeira linha vão encontrar aqui um conjunto de professores que fazem parte da equipa nuclear e que têm uma experiência grande na área daquilo que é o mestrado à pessoa em situação crítica. O mestrado é coordenado pela senhora professora Cândida Durão, que está numa fase de passagem de testemunho neste momento e por isso encontro-me aqui, mas que penso que terão conhecimento. A nossa escola tem aqui uma história de cerca de 12 anos de experiência na área, naquilo que é o desenvolvimento do curso de mestrado na área de cuidado à pessoa em situação crítica. O curso é relativamente recente, tem cerca de 12 anos, mas antes deste curso há aqui uma experiência importante que esta equipa de alguma forma foi consolidando e tem para oferecer. Portanto, como eu dizia, na linha superior temos a equipa nuclear deste curso. Na linha de baixo podemos encontrar 4 docentes que integram a equipa pedagógica, mas que integram ao nível daquilo que são as disciplinas transversais. E depois aqui, de uma forma anónima, mas que não queria deixar de referir, que apesar de todas estas pessoas terem uma responsabilidade importante naquilo que é o desenvolvimento da atividade pedagógica e estarem de uma forma sistemática e consistente desde o planeamento, organização e implementação de todas as atividades pedagógicas, contamos sempre com a participação de vários elementos, enfermeiros, essencialmente peritos na área, que contribuem e colaboram connosco em diferentes momentos do processo de aprendizagem, não só no ensino teórico, como também no ensino teórico-prático, em modalidades de seminário ou até em ensino clínico. Portanto, se quiséssemos fazer aqui um mapeamento de todas as pessoas que contribuem para este processo pedagógico, há de facto aqui uma equipa pedagógica nuclear que depois é suportada e fazemos questão que isto aconteça por pessoas que estão no terreno e que investem e investigam determinadas áreas e que acabam por dar contributos importantes em diferentes momentos. O nosso curso tem aqui a finalidade de capacitar para a participação na produção de conhecimento, desenvolvendo uma prática baseada em evidência, promovendo a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde, cultivando a liderança nos diferentes contextos da prática de cuidados e influenciando a mudança na área da saúde e dos cuidados da enfermagem, com impacto na qualidade de vida da população. Portanto, há aqui a preocupação que o mestrando, no final do curso, fique capacitado a vários níveis, não só para a produção de conhecimento, como simultaneamente para o desenvolvimento de uma prática avançada, de uma prática que é baseada na evidência e que ao mesmo tempo promova aqui a melhoria da qualidade, não esquecendo do papel importante que o enfermeiro mestre e também especialista pode ter na liderança de diferentes processos. Portanto,
privilegiamos uma aprendizagem que de alguma forma procure sustentar sem referenciais teóricos naquilo que é a experiência que cada um traz. Estamos ao nível da formação de adultos e, portanto, tudo aquilo que é a experiência que cada estudante traz dos seus contextos, daquilo que foi o seu percurso profissional, são elementos importantíssimos para construir o projeto de aprendizagem de cada estudante e, portanto, o desenvolvimento do percurso individual de cada um e o alcançar destes níveis de capacitação procuram de facto aqui o desenvolvimento interdependente e autónomo daquilo que é a possibilidade de alavancagem de diferentes áreas de evolução. Aqui também salientar que há aqui uma finalidade também de integração de equipas multiprofissionais no sentido de desenvolvimento e aquisição de competências ao longo da vida. Portanto, uma finalidade altamente desafiante que nos desafia enquanto equipa pedagógica e que se propõe desafiar os diferentes estudantes que nos chegam a construírem, a continuarem o seu processo de desenvolvimento profissional numa perspectiva, em alguns momentos, de validação de um conjunto de competências e noutros de construção progressiva de novas competências para desenvolver um leque mais vasto e de elevada qualidade naquilo que é o seu percurso pedagógico. Olhando aqui um bocadinho para os objetivos gerais do nosso programa, temos como objetivo promover o desenvolvimento do conhecimento no âmbito dos cuidados críticos. Esta é uma área em que procuramos sistematicamente dar resposta, não apenas naquilo que é o ensino teórico, mas também depois aquilo que vem a ser o ensino prático, de prática laboratorial e depois o ensino efetivo em momentos de estágio. Promover também o desenvolvimento de competências para a prestação de cuidados, para a gestão, para a supervisão, isto numa perspectiva sempre de uma enfermagem avançada, ou seja, uma enfermagem que vem a crescer aquilo que são o conjunto de conhecimentos e também de competências que já são adquiridos. Encorajar a permanente articulação do conhecimento teórico e científico numa perspectiva de construção da intencionalidade da ação, sempre ancorada naquilo que são os referenciais teóricos da disciplina de enfermagem, nesta área específica da pessoa em situação crítica, e encorajar a permanente análise crítica da dimensão ética, legal, política, social e económica. Portanto, um estímulo muito grande à evolução numa perspectiva de desenvolvimento, de atualização e de permanente acompanhamento naquilo que são os diferentes desafios que a sociedade nos coloca na área do cuidado à pessoa em situação crítica. O nosso plano de estudos está organizado em 3 semestres, portanto são cerca de 18 meses, o que corresponde a 90 ECTS, 90 créditos, que estão mais ou menos divididos de uma forma igualitária, portanto temos 45 créditos de ensino teórico e os mesmos créditos de estágio. Uma carga total de 2.430 horas, sendo que é importante considerarmos que o nosso plano de estudos, naturalmente, é um plano de estudos que está acreditado, adere àquilo que são os pressupostos de Bolonha e, portanto, é importante termos presente que destas 2.430 horas, 972 são horas de contacto, são presenciais, ou seja, cerca de 40% implicam o contacto com o professor, com o contexto clínico e depois temos cerca de 60% de horas de trabalho autónomo. Portanto, como um programa que responda àquilo que são as necessidades do estudante
e que aposta numa perspectiva de autonomia e de autonomia em termos de aprendizagem, temos aqui uma componente de aprendizagem que decorre daquilo que é a organização individual do estudante e o seu desenvolvimento numa quantidade aproximada de 60% das horas que são naturalmente acompanhadas e tuturadas pelos professores. Como eu dizia, há aqui 3 semestres. Ao longo destes 3 semestres, várias áreas de disciplinares vão sendo trabalhadas, mas há uma decisão que qualquer estudante que se inscreve neste mestrado tem que tomar logo na fase inicial da sua inscrição, qual é o percurso que quer seguir. E temos aqui 3 hipóteses de percursos. O estudante que se inscreve neste mestrado pode escolher uma destas 3 vias, portanto, ele pode escolher terminar como mestre, realizando uma dissertação de natureza científica, pode escolher terminar como mestre, realizando um trabalho de projeto, ou se tiver pelo menos 2 anos de prática profissional, tem condições para escolher aqui uma outra opção, que é terminar como mestre e ter condições para para acreditar a sua experiência como enfermeiro especialista nesta área em concreto. E para isto ele tem que escolher a via do estágio com relatório. Todos estes percursos são percursos que são norteados por um projeto de aprendizagem, que é um projeto individual, ou seja, se o estudante decidir fazer uma dissertação, ele tem que fazer um projeto para seguir essa dissertação. Se quiser fazer um trabalho de projeto numa perspectiva de mudança de práticas e numa perspectiva inovadora, tem que fazer um projeto para desenvolver esse trabalho. E da mesma forma, se quiser fazer um estágio com relatório, tem que fazer um projeto para o desenvolvimento de competências clínicas, porque aqui estamos muito fortemente apostados no desenvolvimento de competências de mestre, mas também no desenvolvimento de competências como enfermeiro especialista. É isto que nos diz o Regulamento 124 de 2011, que regula aquilo que são as competências do enfermeiro especialista, a enfermagem à pessoa em situação crítica, e só seguindo esta terceira via podemos ter acesso a este caminho, digamos assim. Aquilo que é a nossa experiência no percurso, como disse no início, temos feito, que tem uma história já grande. A maior parte, ou grande parte dos nossos estudantes têm optado de facto por esta terceira via. É a via que lhe dá ou que lhe confere o grau de mestre e que depois lhe permite solicitar o título profissional de enfermeiro especialista. E esta é uma opção importante e que habitualmente é pedida no momento da admissão, e é importante que seja uma opção que seja consciente. Quando eu me candidato a esta via de desenvolvimento, e como disse, é a via que nós temos tido mais, o percurso mais escolhido, no fundo, e por isso nós vamos dedicar a partir de agora e daqui para a frente aquilo que é a atenção aos percursos que seguem esta via. Quando o estudante segue esta via, ele tem claramente no seu percurso a obrigatoriedade de responder aqui a um conjunto de competências. Por um lado, as competências que são competências específicas e comuns definidas pelo regulamento que vos apresentei anteriormente pela Ordem dos Enfermeiros, que são competências que se desenvolvem essencialmente em contexto clínico, e por outro lado, competências de mestre que, a par do desenvolvimento das competências clínicas, são desenvolvidas também neste contexto, mas que articulam aqui uma forte componente naquilo que é o desenvolvimento da atividade de investigação e da mobilização dessa componente de investigação
naquilo que é a prestação de cuidados, numa perspectiva de melhoria da qualidade. Portanto, este digamos que é um percurso mais completo, mas ao mesmo tempo um percurso também que vai exigir a abrangência destas diferentes dimensões, porque, como diz Alarcão, a competência só se verifica na ação e, portanto, é na ação, é em contexto de estágio que o estudante demonstra ou terá a oportunidade de demonstrar estas competências. Ao longo destes 3 semestres, há um conjunto de unidades curriculares que compõem o nosso plano de estudos. No primeiro semestre, nós temos aqui um conjunto de unidades curriculares, enfermagem avançada, que no fundo que é a unidade curricular que nos desperta para aquilo que é para aquilo que são os referenciais teóricos que nos permitem sustentar, sob o ponto de vista epistemológico, o nosso percurso no âmbito da disciplina, a investigação, com a iniciação e desenvolvimento das atividades de investigação e a ética e deontologia, estas unidades curriculares que vêm aqui sombreadas a cinza, assim como a unidade curricular de gestão e liderança em enfermagem, são unidades curriculares que fazem parte do tronco comum do curso. O que é o tronco comum do curso? É o conjunto de unidades curriculares que são partilhadas com outros cursos que estão em funcionamento na ESEL. Portanto, nós na ESEL, neste momento, temos 10 cursos de mestrado e algumas unidades são de facto comuns e depois a partir destas unidades ramificam-se as unidades específicas. Estas que vêm sombreadas e que acabei de mencionar são unidades que funcionam em simultâneo noutros cursos. Isto significa que as aulas desta disciplina podem ser em conjunto com turmas de outros mestrados. Depois, continuando aqui pelo primeiro semestre, vamos ter enfermagem a cuidados críticos e urgência, enfermagem em situações de emergência, trauma e exceção. Vamos ter aqui o funcionamento de uma opção, portanto, há neste momento 2 opções à escolha: a família no processo de cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica e a segunda opção, transição saúde-doença crítica, impacto no doente e família em contexto de serviço de urgência e UCI. Estas opções são oferecidas e o estudante inscreve-se numa das opções que lhe interessa. Funcionará apenas uma opção, que será aquela que tiver ou que colher um maior número de estudantes no momento da inscrição. Esta é uma outra decisão que cada estudante tem que fazer no momento da sua inscrição no curso. No primeiro semestre decorre ainda uma unidade curricular, que é a unidade de desenho de projeto, e aqui aquilo que se pretende é que cada estudante desenhe o seu projeto de aprendizagem consoante o percurso que escolheu, seja ele o relatório de estágio, seja ele dissertação ou trabalho de projeto. Portanto, neste primeiro semestre, concluímos o primeiro semestre com o estudante a desenhar o seu percurso, a escolher um tema do seu interesse e com um orientador que lhe vai ser atribuído, definir aquilo que será o seu percurso no segundo e terceiro semestre. Passando para o segundo semestre, como dizia há bocadinho, temos então a unidade curricular de gestão e liderança em enfermagem, que é a outra ou a última das unidades do tronco comum, e depois continuamos com unidades específicas, enfermagem em cuidados intensivos, e promoção da segurança e gestão de risco da pessoa em situação crítica. Temos, para terminar o segundo semestre, um primeiro estágio, que a professora Florinda falará mais à frente, e no segundo semestre, ou no segundo ano, peço desculpa, terceiro semestre, temos então aqui um destes 3 percursos, ou o estágio com relatório, ou a dissertação, ou o trabalho de projeto.
que, como eu disse, estas, nomeadamente o estágio, por ser a opção que a grande maioria dos nossos estudantes escolhe e por acreditarmos que poderá ser aí que vão ter mais dúvidas, serão então explicadas pela professora Florinda Galinha. Nesta página encontram um QR Code que podem aceder, dá acesso direto à página da escola, onde podem encontrar com detalhe o programa destas unidades curriculares. Portanto, em cima de cada unidade curricular há uma zona linkada à ficha respectiva da unidade curricular, onde com detalhe se consegue aceder àquilo que é o conteúdo programático esperado e os resultados de aprendizagem para cada uma destas unidades curriculares. Uma das áreas que costuma preocupar e interessar os nossos candidatos tem a ver com o horário de funcionamento. Como eu comecei por dizer, o curso funciona essencialmente no Polo Artur Ravara, mas não exclusivamente, portanto, há momentos que são singulares, são momentos pontuais de visitas de estudo ou incursões pontuais que cada disciplina define, mas temos uma modalidade que podemos considerar essencialmente presencial, mas com alguns momentos de aulas online, portanto, podemos dizer que temos aqui uma modalidade híbrida nesta perspectiva, embora a força ou o que domina sejam essencialmente as aulas presenciais, segundas e terças das 16 às 21 e depois quintas-feiras das 9 às 18. Durante o período de estágio, que vai ocupar o final do segundo semestre e o terceiro semestre, o horário é variável de acordo com aquilo que o orientador clínico depois que vai acompanhar também defina. Há aqui algumas áreas que gostávamos de salientar e dizer que o nosso curso integra dentro do curso e numa disciplina em particular um conjunto de aulas de prática laboratorial que em si só se consubstanciam como cursos creditados, reconhecidos internacionalmente. Neste momento, o curso de suporte avançado de vida e o curso de suporte avançado de vida pediátrico, reconhecido pela American Heart Association e pela European Resuscitation Council, e o Advanced Trauma Life Support como um curso reconhecido pela Society of Trauma Nurses. E, portanto, são cursos que são ministrados enquanto conteúdos, mas simultaneamente os nossos estudantes ficam com essa certificação por estas entidades internacionalmente reconhecidas e parece-nos que é uma vantagem interessante do próprio curso que é oferecido aos nossos estudantes e que está incluída no valor da propina. Esta é uma imagem do nosso curso deste ano e, portanto, trouxe-vos só aqui a imagem da turma. De qualquer forma, no nosso site podem encontrar vários destes registros. Dizer-vos que, enquanto decorre a vertente teórica do curso, como eu vos disse inicialmente, a nossa equipa é sempre enriquecida por contributos de vários peritos que estão no contexto e nos contextos de cuidados à pessoa em situação crítica. E temos a preocupação de anualmente, ou todos os anos, e com frequência, realizar seminários, alguns que até ficam abertos à comunidade, mas que são seminários em que esses peritos vêm e trazem a sua experiência, partilham essa experiência e discutem essa experiência com os nossos estudantes. E aqui um registro daquilo que foi o seminário de respostas especializadas no cuidado à pessoa em situação de exceção ainda em janeiro deste ano.
mas um registro como exemplo, porque de facto o curso está enriquecido com vários momentos desta natureza. Temos aqui uma preocupação muito grande de estimular e incentivar a ligação dos nossos estudantes à investigação. E aqui, como vários dos nossos docentes têm projetos inscritos na nossa unidade de investigação, os nossos estudantes podem ter aqui a possibilidade de, havendo alinhamento dos diferentes temas e havendo condições dos diferentes projetos, porque precisamos de ter estas condições prévias, há aqui o estímulo e o interesse de que haja uma participação dos nossos estudantes de mestrado em projetos em curso, nacionais e internacionais, havendo aqui algumas áreas de investimento que antecipamos, como a segurança do doente, a deterioração clínica, o controle de infecção, a questão do sono, a gestão do ambiente físico, a gestão da informação à família, entre vários outros. Mas esta nota que também nos parece importante registar. Como resultado do percurso do estudante, há sempre um estímulo e um incentivo à participação e à disseminação científica, em eventos científicos, através do estímulo à publicação de artigos e faz parte daquilo que é o percurso dos estudantes, de alguma forma, desenvolverem um conjunto de competências na área da disseminação do trabalho que fazem, comunicando aquilo que são os seus percursos e comunicando aquilo que são as suas aprendizagens também nestes percursos. E, portanto, este é um pequeno mural que todos os anos é atualizado com imensos contributos, quer em eventos científicos, com pósteres, com comunicações livres, com publicações de artigos e, portanto, a disseminação científica é uma outra área que integra também o nosso mestrado. Depois, registar que temos aqui um leque variado de parceiros com quem desenvolvemos algumas atividades. Este é um registro fotográfico daquilo que foi a participação nas Jornadas Mundiais da Juventude, através da parceria que temos com a INEM, onde alguns estudantes puderam participar no apoio nesta iniciativa. O apoio aos peregrinos em Fátima também, através desta parceria, temos sempre um pequeno grupo de estudantes, isto não é para a turma inteira, portanto tem a ver com os interesses dos estudantes, com os projetos que definem e com os percursos que cada um entende que pode fazer, mas são iniciativas que deixamos sempre em aberto. Neste caso é uma iniciativa com a INEM, mas temos iniciativas do âmbito nacional, do âmbito internacional, que deixamos sempre aqui algum espaço e alguma liberdade para que o projeto de aprendizagem do estudante possa ser construído com base nas experiências que fazem sentido e que são pedagogicamente interessantes e enquadráveis dentro daquilo que é o esperado nos diferentes momentos. Como eu dizia, há inúmeros parceiros, não queria amassar-vos muito com as experiências todas, mas desde a participação na CIV, a participação aqui em estágios em diferentes unidades de urgência ou de cuidados intensivos. Este é mais um QR Code que permite perceber quais são as áreas e os parceiros que a ESEL tem parceria aos quais acabam por, de uma forma muito diligente, receber os nossos estudantes e colaborar connosco no percurso, às vezes até para além do estágio do próprio estudante. É o caso do enfermeiro André Martins, que foi nosso estudante, que neste momento, enquanto alumni, colabora connosco em várias práticas pedagógicas, portanto ele acaba por participar em alguns momentos formativos, dando aqui o seu contributo e a sua experiência,
mas também como orientador clínico num determinado contexto, e por isso deixo aqui o testemunho dele enquanto orientador clínico que já fez este percurso, que, como eu disse, este mestrado tem vai para a terceira edição, mas ele foi construído com base numa história anterior de cerca de 12 anos e, portanto, temos aqui alguns parceiros importantes e algumas parcerias que foram construídas e, portanto, eu convidava a ouvir o enfermeiro André Martins. Com 18 anos de experiência no Serviço de Urgência do Hospital Santa Maria e também enquanto ex-aluno do mestrado de enfermagem à pessoa em situação crítica da ESL, posso atestar pessoalmente o valor desta parceria. A colaboração com a ESL não se resume apenas à presença dos alunos no nosso serviço. É uma troca contínua de conhecimento e experiência que enriquece profundamente o nosso trabalho. Graças a essa parceria, podemos também dar continuidade a projetos de investigação que têm um impacto real na qualidade do cuidado que prestamos. Os alunos do mestrado em enfermagem trazem novas ideias, perspectivas e entusiasmo, impulsionando a nossa procura pela excelência. Além disso, queremos que os estudantes se sintam valorizados e envolvidos, pelo que oferecemos oportunidades de aprendizagem prática, sessões de formação especializada e integração numa equipa experiente que está sempre disposta a orientar e apoiar. Para nós é uma honra poder contribuir com a formação destes profissionais. Queremos que saiam daqui não apenas com conhecimento técnico, mas também com a confiança e compaixão necessárias para fazer a diferença na vida das pessoas, numa área de cuidado complexo onde a competência técnica anda lado a lado com as competências ética e relacionais. E era isto que eu tinha para dizer, deixar aqui o meu agradecimento pela atenção e o meu mail, caso haja necessidade de alguma clarificação, sintam-se perfeitamente à vontade para me contactar e colocar as questões que entenderem. Passo então a palavra à professora Carla Nascimento e muito obrigada. Obrigada, professora Helga Henriques, sem dúvida uma visão muito abrangente e muito integrada do nosso plano de estudos. Agora, de uma forma mais específica relativamente à componente crítica, vamos à componente clínica do nosso curso de mestrado, a absência de situação crítica. Vamos ouvir então a professora Florinda Galinha de Sá. Muito obrigada. Ora, boa tarde a todos, muito obrigada por esta oportunidade de partilhar aquilo que no fundo atrai muitos dos nossos estudantes, dos nossos candidatos, que é no fundo, não é? Após este primeiro ano, como já tivemos a ver, de teoria e de várias experiências importantes e formativas para o mesmo, depois poderem então enverdar pela parte clínica e vulgarmente designado, não é? De estágio, tendo então aqui diversas oportunidades. Começar por vos fazer então um breve enquadramento, no sentido de que este estágio pode ocorrer logo no primeiro ano, segundo semestre, portanto, logo desde o primeiro ano do mestrado, que há aqui, no fundo, oportunidade dos nossos estudantes terem já um estágio que é designado de apreciação à intervenção à pessoa com doença crítica. Portanto, tal como falámos há pouco, partimos muito das diferentes experiências que os estudantes trazem e, com base nessas diferentes experiências, clarificando aqui que, por vezes, temos esta concepção de que a pessoa em situação crítica se aloca exclusivamente a contextos de serviço de urgência ou unidade de cuidados intensivos e que, apesar de eles serem o nosso foco de cuidados, nós muitas vezes temos estudantes que não têm experiência direta nestes contextos, mas têm experiência no cuidado à pessoa em situação crítica. Isto porque nós podemos realmente ter a pessoa em situação crítica em diversos contextos profissionais. E aqui designamos de apreciação à intervenção, porque numa fase inicial e com base naquilo que é o projeto de estágio do estudante, mas também com base naquilo que é a sua experiência prévia profissional, não só em termos de anos, mas em termos de contexto e de outros fatores que, no fundo, tornam que o processo de capacitação e de individualização do seu percurso de estágio, deste seu percurso de aprendizagem, possa ser individualizado. E, portanto, temos logo aqui um primeiro estágio, como eu vos dizia, no primeiro ano, segundo semestre, e depois, então, no segundo ano, primeiro semestre, um estágio
maior, o designado estágio com relatório. Como veem, pela atribuição do número de horas, temos então praticamente no segundo ano um enfoque nesta hora que tem, neste caso, o dobro das horas do primeiro estágio. Muitas vezes a dúvida que colocam é se estes estágios são sempre realizados nos mesmos campos de estágio, e não, aí existe liberdade para, dentro daquilo que são as recomendações da Ordem dos Enfermeiros, como campos e contextos de estágios primordiais para o desenvolvimento de competências nesta área, irem passando por diferentes campos de estágio ao longo destas semanas, mas também a possibilidade cada vez mais presentes de, numa fase mais final do seu percurso, até fazerem estágio no seu próprio contexto de trabalho. Tem-se verificado nos últimos anos até um acréscimo de interesse dos estudantes nesta área, na medida em que têm, então, numa fase em que já têm alguns conhecimentos e algumas competências consolidadas, poder, então, dar o tal real contributo para o seu contexto de estágio, ou seja, o projeto que foram desenvolvendo durante várias semanas, para o qual foram adquirindo competências pelas experiências em diferentes contextos que foram, no fundo, contactando e com diversos peritos, como já vos vou falar em breve, no fundo poderem, numa fase mais final, levarem esses contributos não só para a sua própria aprendizagem, para o seu próprio crescimento pessoal e profissional enquanto mestre e especialista, mas também poderem fazer essa disseminação no seu próprio contexto, assumindo-se na liderança entre os pares e tornando-se uma referência com um contributo real para a qualidade dos cuidados no seu contexto e nos contextos com que cuidam. No fundo, os objetivos, só para um breve enquadramento, centram-se muito neste cuidado à pessoa e família, que neste caso estará a vivenciar processos complexos de doença, tende-se que o estudante consiga demonstrar, numa fase inicial, esta capacidade de apreciação para se preocupar com a identificação precoce das necessidades de atuação, portanto, é dado espaço e tempo para, consoante o nível de maturidade profissional de cada estudante, poder desenvolver, no fundo, este seu caminho no maior conhecimento e no maior aquisição de competências, de acordo com as áreas que decide também investir, mas considerando aquilo que são as competências transversais do enfermeiro perito e especialista, e, no fundo, começar a demonstrar gradualmente esta concepção, este raciocínio clínico que é muito estimulado quem o acompanha, não só pelo orientador clínico, mas pelo tutor do campo de estágio, e que, no fundo, leva a que haja uma progressiva implementação da intervenção destas competências especializadas e destas intervenções, e que leva muitas vezes a processos, como se faz, não é? Muito no nosso dia-a-dia, de avaliação e de reformulação, de acordo com aquilo que vão sendo as necessidades da pessoa em situação crítica e da sua família, que, como frequentemente sabemos, não é, pode ter aqui uma evolução considerável num curto espaço de tempo. Há um foco neste demonstrar do nível aprofundado de conhecimento, portanto, como existe o tal relatório de estágio e um tema do projeto que norteia este percurso de aprendizagem, existe não só um desenvolvimento nas áreas comuns, nas áreas transversais, mas também numa área temática específica que ajuda a sustentar este processo de consciência crítica, da percepção e da avaliação, trazer, no fundo, aqui um contributo novo para a disciplina, não é? Esta produção do conhecimento, muitas vezes sustentada numa revisão da literatura, que é acompanhada e orientada pelos docentes da escola, mas que permite, no fundo, trazer aqui novo conhecimento, que depois tenta que, nesta fase de estágio, se faça, no fundo, a transferência deste conhecimento para a prática, otimizando aquilo que, no fundo, são as atividades de estágio e que acabam por ser fundamentadas, não é, na evidência científica. É também muito estimulado a reflexão, portanto, criados momentos que às vezes os enfermeiros, os nossos candidatos sentem que não têm na sua prática diária para refletir sobre as suas práticas, sobre as suas intervenções, para ter no fundo um suporte de pessoas que são consideradas peritas nestas áreas e que estimulando estes momentos, que podem ser momentos de debriefing ou até momentos de reflexão mais estruturados, até apoiados e suportados em trabalhos académicos, que lhes permitem no fundo ir construindo
e co-construindo lentamente aquilo que vai ser o percurso destes estudantes. Mostrar-vos ainda, a título de curiosidade, um exemplo de cronograma. Como sabem, poderá haver aqui sempre algumas alterações, mas mostrar-vos, e conseguem ver aqui no final do segundo semestre, que o estágio ocorre já numa fase final, que já não tem unidades curriculares teóricas em simultâneo, que vos permite ter uma dedicação completa a esta experiência, ajudar também a clarificar, por ser uma questão muito comum, que habitualmente em termos de horas de estágio estamos a falar de uma média de 24 a 25 horas semanais, o que se traduz habitualmente por cerca de 3 turnos de 8 horas ou aqui 2 turnos de 12 horas, portanto isto é variável ao longo do tempo. E mostrar-vos então um exemplo do cronograma referente então ao segundo ano, onde nós vemos que nesta fase estamos focados no período de estágio. Não há neste momento atividades teóricas a decorrer, o que não invalida que não haja momentos de contacto com a escola, os tais momentos para reflexão, para debate, para discussão, através de seminários, de partilhas de experiências, em que os nossos estudantes realmente nos dão este feedback de que são momentos muito interessantes, porque habitualmente estão em contextos diferentes, com projetos, com temáticas diferentes, e têm aqui, neste reencontro, que é feito de forma oportunista, mas também muito intencional, a oportunidade de poderem partilhar as suas experiências em estágio e irem, de alguma forma, até co-construindo ao longo do estágio aquilo que vai ser o seu relatório final. Portanto, é estimulado que os estudantes vão fazendo já pequenas súmulas escritas, que vão tirando já notas, que vão fundamentando aquilo que são as suas reflexões, que vão registando as suas experiências, para que quando chegamos então aqui à fase de elaboração do relatório, como podem ver aqui assinalado a laranja na imagem, mais nas últimas semanas deste semestre, já terem no fundo grande parte, não é, do relatório elaborado e terem então espaço para, de uma forma mais tranquila, irem cimentando, fundamentando e até burilando aquilo que depois vão então apresentar. Dizer-vos que pretende-se que estes 2 estágios estejam articulados, portanto, que haja aqui um processo de continuidade deste percurso, que começa no final, como viram, do primeiro ano e que tem continuidade no segundo ano, e que nós acoramos também naquilo que são as orientações, não é, do Conselho Nacional de Educação. Portanto, a ESEL está ancorada neste paradigma, não é? Que é um ensino que é centrado no seu estudante, naquilo que são, como já disse muito bem a professora Helga, as aprendizagens que o estudante já traz, a sua experiência, e ele aqui tem um papel ativo. Portanto, o estudante é convocado a participar nas atividades, a assumir a sua responsabilidade pelo seu percurso, a poder tomar decisões, no fundo a conduzir um pouco o seu percurso e a ter-nos a nós como alguém que facilita, que medeia esse percurso que ele vai fazer e que ajuda aqui neste processo. Pretende-se que seja um processo que, no fundo, traga esta intencionalidade de uma aprendizagem transformadora. Portanto, nós sabemos que às vezes podemos ter estudantes, como eu vos dizia, com características muito únicas, estudantes que têm os tais 2 anos de experiência profissional, que são os mínimos exigidos, mas às vezes estudantes que já têm 20 anos de experiência, e que em ambos é muito gratificante ver que existe essa aprendizagem transformadora e que existe enriquecimento nestes processos e que realmente se quantificam estes resultados de aprendizagem mais profundos. Como vos dizia há pouco, os contextos de estágio são essencialmente em contexto de unidade de cuidados intensivos, em serviço de urgência, mas podemos também ter, não é, outras áreas igualmente importantes para aquilo que é o projeto de estágio do estudante e para aquilo que é o seu percurso já prévio. E, portanto, nós podemos ter estudantes também a estagiar em contexto extra-hospitalar, em contexto de bloco operatório, ou outros contextos que ajudem, até no próprio contexto, que ajudem a cimentar e que tragam coerência para aquilo que é o percurso de cada estudante. Isto para dizer que nós procuramos criar um percurso individualizado e adaptado àquilo que são as necessidades e os interesses dos nossos estudantes.
Dizer-vos ainda que, apesar de estarmos centrados na zona de Lisboa, portanto, a ESEL está centrada na área metropolitana de Lisboa, a ESEL tem tido ao longo destes, como dizia, desde 2010, desde o início deste mestrado, temos tido estudantes de diversas áreas geográficas do nosso país. E mesmo quando temos estudantes que vêm das regiões autónomas, ou estudantes que vêm do norte do país, ou até da zona do Algarve, nós conseguimos, até à data, ter sido sempre possível, alencar contextos de estágios também fora da zona metropolitana de Lisboa, ou seja, no fundo também indo em contra daquilo que são também as necessidades das pessoas que fazem e que estão a frequentar o nosso mestrado. Dizer-vos ainda que, apesar de os nossos contextos de estágio serem essencialmente do Foro Nacional, e aqui, como perceberam, um Foro Nacional bastante abrangente, temos tido ao longo dos anos várias experiências de estudantes que têm feito alguns contactos com peritos de outros países. E, portanto, temos tido estudantes não só em Espanha, pela questão da proximidade geográfica, da facilidade de deslocação e até pela acessibilidade de custos, mas temos tido estudantes nos Estados Unidos, na Suécia, Israel, Holanda, Reino Unido. E, portanto, aqui também esta internacionalização que a frequência do mestrado da ESEL vos pode trazer, fruto daquilo que é a nossa experiência prévia e dos nossos parceiros internacionais. Os contactos com peritos são muito latos, não só nos vários contextos onde os estudantes estagiam, mas também através de unidades especializadas, e aqui deixo-vos alguns exemplos, não só em termos das unidades do UPCIRA, do Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação, das unidades do INEM de Intervenção e Capaz, como viram até pelos exemplos que a professora Helga vos trouxe, de experiências passadas, nas equipas de emergência médica intra-hospitalar, nas unidades funcionais de gestão da dor e até em diversas consultas de enfermagem, contando aqui, por exemplo, este exemplo das consultas de follow-up do doente crítico e sua família. Portanto, não se esgotam estes contactos com peritos, enquadrados naquilo que é o projeto e no percurso de aprendizagem do estudante, mas sim são fomentados. Aliás, porque nós sabemos que estas parcerias são essenciais para aquilo que nós consideramos ser depois a continuidade dos cuidados e a garantia da qualidade dos mesmos, de acordo com o projeto do estudante. Dizer-vos que, em termos de orientação do percurso, existe um docente responsável por cada estudante, que esse docente promove sessões de proximidade de orientação tutorial, que são agendadas também de acordo com a disponibilidade do estudante e do docente, que podem ser mais frequentes numa fase inicial em que há mais necessidade de acompanhamento de consecução e depois até mais passadas no tempo, de acordo também com aquilo que é o percurso e as necessidades. Portanto, há aqui flexibilidade neste processo de orientação e até com as novas tecnologias, até através das teleconferências e dos processos de orientação de videochamada, que existem então os vários seminários ao longo do tempo de partilha de experiências com os pares, é também uma forma de acompanhamento ao longo do percurso, porque aquele estudante que está a estagiar num contexto onde não tem outros estudantes do mestrado, que já está há algumas semanas nesse processo, sente que existe um acompanhamento, porque vem à ESEL, está com os docentes, está com os seus colegas, partilha as suas dificuldades, as suas conquistas, as suas estratégias, e isso acaba por ter um efeito de grupo e de equipa, como veem pelas fotos que pudemos ver, né, de grande união e de grande companheirismo que ajudam a elencar estes processos, como sabem, requerem também bastante investimento pessoal e profissional. E ainda, não é, relembrar-vos mais uma vez a importância destes momentos de reflexão e até de networking, não é, de começar, no fundo, a conhecer em vários contextos, e agora com as ULS ainda mais, colegas de vários contextos, de vários serviços, perceber outras realidades e até estabelecer aqui novas parcerias profissionais entre diversos contextos de estágio que são mediados, na maioria das vezes, então, pela ESEL. Estando já a aproximar-me da fase final da minha apresentação, salientar mais uma vez um dos aspectos distintivos e que mais atrai os nossos mestrandos, que é sobretudo as estratégias pedagógicas adotadas pelo nosso mestrado, na medida em que são baseadas na experiência do mestrando, em que existe um acompanhamento permanente docente ao longo do percurso, que está muito
vocacionado para a atualização de conhecimentos e por esta participação em eventos científicos e em outros cursos, até fora daqueles que foram mencionados como sendo integrantes do próprio mestrado. Portanto, há um incentivo para este aumento do conhecimento, para esta atualização e para esta participação e divulgação junto dos pares daquilo que são estes processos, e também porque há não só uma avaliação baseada naquilo que é o vosso desempenho clínico, até porque a questão da avaliação também é uma questão vulgarmente colocada, mas também naquilo que são os trabalhos individuais, que são os jornais de aprendizagem, estudos de caso ou até outros documentos, além daquilo que é o relatório de estágio. E, portanto, há aqui também uma visão, no fundo, multifacetada e, no fundo, também aberta, não é, a diferentes horizontes e àquilo que são demonstradas enquanto competências de vários estudantes. Dizer-vos então que estou disponível, não é, através do chat, para que agora, ou mais numa fase mais inicial, mais final, possam então colocar aqui algumas questões depois de ouvirem todas as comunicações. Passo então a palavra à professora Carla. Obrigada, professora Florinda. Vamos então agora a uma outra etapa da nossa apresentação, que diz respeito ao relato de experiências. E para o efeito, nesse sentido, como eu anunciei, temos aqui dois colegas aluni, a quem eu passo a palavra em primeiro lugar à colega Eliana Souza para nos apresentarem então a sua experiência. Eliana. Olá, boa tarde a todos. Pronto, agradeço desde já a oportunidade de partilhar a minha experiência que obtive ao longo deste mestrado, e vou aqui então partilhar a minha apresentação em vídeo para ser um bocadinho mais interativa. Boa tarde a todos os presentes. Eu sou Eliana Souza e venho aqui falar-vos sobre a minha experiência no decorrer do mestrado em enfermagem médico-cirúrgico na área de enfermagem à pessoa em situação crítica. Antes de vos falar da minha experiência no decorrer do mestrado, vou apresentar o meu percurso antes e depois de o ter realizado. Frequentei a licenciatura em enfermagem na ESEP entre 2011 e 2015. Como aconteceu a muitos enfermeiros na altura, tive que me deslocar da região norte para a região de Lisboa para iniciar a minha atividade profissional como enfermeira na Unidade de Urgência Médica na ULS São José entre 2016 e 2020. Em 2019, iniciei o meu percurso académico na ESEL, onde frequentei o mestrado em enfermagem na área de gestão e enfermagem entre 2019 e 2022. Em 2020, em contexto da Covid-19, voltei para a região norte e iniciei funções no Serviço de Medicina Intensiva na ULS Tâmega Sousa, onde ainda exerço funções. Em 2021, decidi frequentar o mestrado em enfermagem na área de especialização da pessoa em situação crítica na ESEL, mesmo estando a trabalhar na região norte. E terminei este mestrado em 2023. A realização deste mestrado deu-me a oportunidade de ser investigadora no CIDNUR, de iniciar o meu percurso no doutoramento também aqui na ESEL, em ligação com a Universidade de Lisboa, e mais recentemente, em 2024, iniciar funções como professora assistente convidada na ESEP. Quais foram os desafios de realizar o mestrado em enfermagem na área de especialização da pessoa em situação crítica? A difícil gestão do tempo, horários e as deslocações entre Porto e Lisboa, a difícil conciliação entre a vida profissional, académica e pessoal, como também o difícil papel de regressar ao lugar de estudante. Como oportunidades, este mestrado ajudou-me a desenvolver novas competências, a realizar a minha prática baseada na melhor evidência, a realizar uma reflexão crítica sobre a prática e os cuidados em enfermagem, deu-me a oportunidade de ter novas experiências e conhecer outras realidades e contextos clínicos, como também contribuir para a disseminação do conhecimento que foi desenvolvido ao longo do mestrado, tanto em congressos como em webinars. Por isso, apesar de ser desafiante, espero que escolham a ESEL para realizar o vosso mestrado em enfermagem na área de especialização da pessoa em situação crítica. Muito obrigada. Agradeço esta oportunidade mais uma vez e espero que os estudantes que estejam aqui a assistir que tentem entrar no mestrado à pessoa em situação crítica na ESEL, que gostei muito. Obrigada, Eliana. Vamos ouvir então outra experiência e por isso vou dar a palavra ao colega Tiago Marcelino. Mais boa tarde a todos. Vou só começar a fazer aqui uma partilha da minha apresentação. Vai ser um modelo um pouco diferente de Eliana.
mas espero que seja igualmente interessante e esclarecedor. Antes de mais, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite à coordenação do mestrado para a partilha da minha experiência. Como já disse anteriormente, o meu nome é Tiago Marcelino, sou enfermeiro há cerca de 14 anos e desde há 12 anos que trabalho em serviço de urgência, sendo os últimos 8 no serviço de urgência do Hospital Gracia da Horta. Desde 2020 também estou a exercer funções na Diretora Médica de Emergência, Reanimação e Almada, e sendo este o contexto da partilha do curso de mestrado, terminei o curso de mestrado em enfermagem médico-cirúrgica na área de enfermagem à pessoa em situação crítica em 2022, ou seja, há cerca de 2 anos. E então, como forma de dar início à minha apresentação, então, esclarecer porque é que me fez sentido escolher a pessoa em situação crítica. A pergunta é mais ao contrário, porque não a pessoa em situação crítica? Eu, com a experiência que tinha na altura, pensei em dar o próximo passo no meu desenvolvimento profissional e, nesse contexto, pensei na especialidade. E tendo em conta, por base, a minha experiência profissional não me fez sentido a escolha de outra especialidade que senão a médico-cirúrgica na área de enfermagem à pessoa em situação crítica. Sempre foi uma área que eu gostei muito, principalmente porque diz que esteja sempre preparado para qualquer situação e exige de mim o melhor enfermeiro que eu consiga ser. E depois veio outra questão que é porquê a ESEL? Quando andei à procura de onde é que deveria realizar a minha especialidade, procurei, investiguei e, entretanto, deparei-me com a ESEL, que na área da metropolitana de Lisboa foi uma das primeiras a ter a especialização na pessoa em situação crítica. E, posteriormente, fui-me informar melhor, fui ter conhecimento e vi que existia muita investigação realizada e publicada através da ESEL. Nesse momento, para mim, não houve dúvidas. O que tomou outra dimensão quando depois, em 2020, é então criado o CIDNUR, que é o Centro de Investigação e Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem de Lisboa. Começo então por apresentar quais os contributos do curso para mim, nomeadamente a nível académico, que me permitiu compreender de que forma a enfermagem vai para além da prática e permitiu-me também realizar investigação e divulgação. Eu não sei se isto é uma questão transparente a todos, mas no meu caso eu senti que não existia muita investigação e principalmente muita divulgação em termos de enfermagem em Portugal. E esta abertura que me foi dada pela ESEL para mim foi fundamental e justificou muito a minha escolha. E depois a nível profissional, onde permitiu-me desenvolver a capacidade de integrar conhecimentos, lidar com questões complexas na prestação direta de cuidados, nas diversas situações, tendo sempre por base a mais recente evidência científica. Entrando assim o conceito da prática baseada de evidência, que permite assim, melhorar a prática clínica e permite ao enfermeiro suportar as suas tomadas de decisão, diminuindo assim a distância entre o que é a pesquisa e o que é a prática clínica. Para além do desenvolvimento e da aquisição de competências, para mim aquilo que fez maior diferença foi efetivamente o desenvolvimento da capacidade de mobilizar as diferentes competências. Porque as situações de cuidados são situações dinâmicas, são situações únicas e perante essas mesmas situações cada um de nós acaba por avaliar quais as competências que estão mais adequadas para serem aplicadas em determinada situação de cuidados. E depois a prática sustentada no referencial teórico, porque a importância desta prática é uma prática de enfermagem sustentada no seu próprio referencial. Pois é essa efetivamente que é a nossa ciência na área do cuidado. Relativamente ao meu percurso académico, houve principalmente uma mudança de mentalidade. Falo nesta mudança de mentalidade como nós inicialmente começamos por simplesmente fazer coisas. E existe uma fase do nosso desenvolvimento em que começamos a questionar o que é que fazemos na nossa prática e formas de sustentar essa mesma forma de atuar.
E o ingresso no curso conseguiu-me fazer perceber o sentido mais amplo, mais lato da enfermagem, que vai além da realização de procedimentos, da execução de tarefas e, efetivamente, o que é que a presença do enfermeiro traz à equação, qual é que é a nossa prática, qual é que é a nossa ciência, o que é que nos distingue de todos os outros profissionais de saúde. E ajudou-me também a compreender melhor e identificar o meu foco de preocupação. E o foco de preocupação é aquilo que nos incomoda, que nos inquieta enquanto enfermeiros. Eu, como enfermeiro de serviço de urgência, tive e tenho sempre um grande fascínio pela área do trauma. Inicialmente, quando iniciei este percurso, tentei ir um bocadinho nessa perspectiva. Mas durante a minha permanência no curso, consegui ir ao cerne do qual é que era o meu foco de preocupação. E aquilo que efetivamente me preocupava não era o doente de trauma, mas a abordagem ao doente de trauma e a forma como os doentes, mas trauma, agravavam o seu estado no serviço de urgência. E depois comecei a perceber que não era só específico dos doentes de trauma, mas era todos os doentes e a forma como os doentes agravavam o seu estado. E é isso, com o curso consegui perceber efetivamente qual é que era o meu foco de preocupação e perceber de que forma é que eu podia mudar, de que forma é que eu podia ajudar a evitar que, neste caso, os doentes deteriorassem ou agravassem o seu estado. E depois, concluí o curso e sou mestre, sou especialista em enfermagem. Utilizei após a conclusão do curso, utilizei todo o suporte que obtive para implementar alguns projetos de melhoria de qualidade no meu serviço, nomeadamente através da implementação da escala de News para ajudar a prever a deterioração em contexto de serviço de urgência. Permitiu-me abraçar novos projetos. Tenho tido, inclusivamente, a possibilidade de colaborar com a ESEL, como alumni, através do curso de PRR da abordagem à pessoa em situação crítica. Estou envolvido num projeto do CIDNUR e tudo isto ajudou e acaba por completar aquele ciclo que é definido como formador. Comecei como aprendiz, aluno, nesta escola e eu, poucos e poucos, tenho conseguido ajudar não só a melhorar e a difundir a investigação que foi realizada, mas também a colaborar e a contribuir para passar essa mensagem a outros colegas. Permitiu-me também crescer profissionalmente e ter uma perspectiva macro do que é a enfermagem, mais do que é o simples enfermeiro. E de uma forma geral, da forma como está estruturado este curso e também a mentalidade da escola em geral, deixou-me a inquietação, o desassossego, sobre a possibilidade de continuar o meu percurso académico e poder embarcar naquilo que é a aventura do doutoramento. Muito obrigado pela atenção disponibilizada por todos. Termino só a minha apresentação com uma pequena frase que foi importante para mim, foi muito norteadora do meu percurso neste mestrado. Foi uma frase que era muitas vezes dita pela minha tutora, e que era a professora Cândida, é a professora Cândida Durão, que dizia muitas vezes que às vezes o nosso percurso pode parecer uma noite escura, mas que a pouco e pouco acabamos por conseguir vir a luz. E quanto mais perto estamos dessa mesma luz, mais sentido faz todo o nosso percurso, todo aquilo que fomos realizando e fomos desenvolvendo ao longo do nosso percurso. Muito obrigado pela vossa atenção e, à semelhança da minha colega Eliana, estou disponível para qualquer questões que tenham. E passo então novamente a palavra à professora Carla Nascimento. Obrigada, Tiago, e obrigada em particular por esta citação da professora Cândida, realmente uma das colegas mentoras deste projeto formativo, uma das pessoas a quem todos nós devemos a existência deste curso de mestrado e, portanto, a quem eu deixo aqui o meu profundo agradecimento e o meu profundo reconhecimento e homenagem por isso mesmo. Obrigada. Obrigada, Cândida Durão. E neste momento, como ouvimos, não temos questões dos nossos participantes.
Assim sendo, e para não estender então mais este momento, cabe-me então concluir a apresentação do nosso mestrado, lembrando a todos os futuros mestrandos que aqui estão presentes, que este programa não forma apenas enfermeiros mestres, futuros especialistas, mas também enfermeiros verdadeiros líderes e inovadores, capazes de transformar os cuidados médicos cirúrgicos da pessoa em situação crítica. Em nome da comissão organizadora deste conjunto de eventos designado Meetups, agradecemos a todos pela vossa presença. Agradeço em particular aos colegas que aqui se disponibilizaram a fazer esta apresentação, a sua participação ativa. E terminar dizendo que continuamos aqui deste lado para qualquer dúvida, para mais informações, para algum detalhe que queiram saber do curso, esperando por vós já no próximo ano letivo, cujas candidaturas terminam no dia 31 de maio. Vamos a isso, esperamos por vós. Obrigada a todos, até breve.